A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Mais um domingo do programa Sementes da Fé, 15 de fevereiro de 2026. Que Deus vos abençoe com a sua graça generosa e a sua imensa misericórdia. Eles possam estar assim nos auxiliando, ajudando para a glória, a honra e exaltação do seu santo nome. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Pompílio Sampaio, Jequié, Bahia. Nossa programação de cultos: às 19h20, aumentamos aí 20 minutos para o início do culto, em virtude do calor em nossa cidade. Que Deus continue vos abençoando, terças, sextas e domingos, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através de nossas vidas, e conto com a sua visita e com toda a sua família. Amados e queridos irmãos, continuaremos na imersão na carta aos Romanos e hoje leremos o capítulo 6. Então eu convido aos ouvintes da Jequié-FM, aos amados e queridos irmãos e irmãs, a abrirem as suas Bíblias, capítulo 6 da carta aos Romanos, que diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. E então,
Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que, quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque, embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade, assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então? Das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama a Tua graça, o Teu conhecimento, para que nós, ó Deus, em nome de Jesus, nesse domingo pela manhã, possamos receber do Senhor a Tua graça, favor imerecido em nós, para que nós cresçamos no Teu conhecimento e que possamos ser instrumentos de justiça na Tua presença, para a exaltação do Teu santo nome, em o nome santo de Jesus. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, subalterno a um tema referente ao capítulo 6 da carta aos Romanos, a nova vida em Cristo, mortos para o pecado, vivos para Deus. Romanos 6 responde à pergunta inevitável depois de Romanos 5. Se a graça superabunda onde o pecado abundou, então podemos viver pecando? A resposta do apóstolo Paulo é clara, enfática e pastoral: de modo nenhum. Aqui ele trata da santificação, mostrando que a graça não apenas perdoa, mas transforma. A nossa união com Cristo Jesus torna incompatível vivermos na prática do pecado, pois somos novos seres em Cristo Jesus, somos nova criatura para viver fazendo a justiça de Deus na terra, para engrandecimento do seu santo nome. O apóstolo mostra que a graça não nos salva no pecado, mas do pecado. A nova vida em Cristo é incompatível com a velha natureza, com a velha vida de escravidão ao pecado. O cristão não é mais um escravo do pecado. Ele morreu com Cristo para o pecado e ressuscitou para viver uma nova vida focada na justiça de Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Para quê? Para que Ele possa cumprir
cumprir o seu propósito através de mim e de vocês, para que o nome dele seja engrandecido na terra e que todos possam ser levados à obediência em Cristo Jesus, o sacrifício, o Redentor, o Salvador da minha e da tua alma, para a glória e honra do nome do Senhor. A falsa conclusão e a união com Cristo. Romanos capítulo 6, do verso de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Romanos 6, de 1 a 12. Paulo rejeita qualquer forma de antinomismo, graça sem obediência. A pergunta revela incompreensão do Evangelho. O ponto central é a união com Jesus Cristo. Morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele. O batismo aponta para essa realidade espiritual, não apenas ritual. Nós temos que entender que o batismo não é só um rito, é uma realidade do mundo espiritual. E agora eu estou professando publicamente, para que todos saibam que eu sou de Deus, instrumentos nas mãos do Pai. Paulo não começa com regras, mas com identidade. Nós temos que entender que o início do capítulo 6 não são regras sistemáticas do apóstolo Paulo, mas sim uma geração de identidade celestial, para que nós possamos nos identificarmos com a cultura do reino dos céus. A nova vida não é ajuste moral, é nova existência. Você é nova criatura a partir da sua conversão, do seu arrependimento diante do Senhor. O problema não é pecar muito, mas não entender quem somos em Cristo. A graça não autoriza o pecado. Ela rompe com o domínio do pecado. Ela rompe com a escravidão do pecado. Unidos à morte e à ressurreição de Cristo. Versículo de 5 a 7. E o versículo 5 do capítulo 6 da carta aos Romanos diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A união com Cristo Jesus é real e eficaz, não é simbólica. O cristão participa da morte, libertação do domínio do pecado, da ressurreição, que é uma nova vida em Cristo Jesus. Santificação não é opcional aqui para o cristão, é consequência inevitável da união com Cristo. É consequência inevitável da intimidade com Cristo Jesus. A vida cristã é a participação na história de Cristo. O passado foi crucificado, o futuro foi inaugurado. A fé nos insere numa nova narrativa, é uma nova história, é contar a sua própria história de uma forma real, de uma forma humana, e não mais com os delitos e com as transgressões aos quais nós vivíamos antes. Precisamos entender, compreender, estar vigilantes e apercebidos,
Porque quando nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, nós estamos vivendo uma nova vida, uma nova história a ser escrita. Deus nos dá páginas em branco para que nós possamos escrever. Isso é uma oportunidade enorme. É um privilégio para cada cristão ter essa oportunidade diante do Senhor de escrever uma nova história para a glória de Deus Pai. Quem está em Cristo não vive preso no passado ou não vive preso ao passado. É perspectiva de eternidade, é o presente com uma nova história, é a oportunidade de fazer tudo diferente para a glória do nome do Senhor. Considerai-vos mortos para o pecado, versículo de 8 a 11 do capítulo 6 da carta aos Romanos, e o versículo 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar não é imaginar, é assumir como verdade. Não é imaginação da minha ou da sua cabeça, é a veracidade, é a libertação que nós adquirimos através da palavra, que é a verdade de Jesus, porque o Logos se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A santificação envolve a mudança de mentalidade. A sua mentalidade sofreu uma metanoia. Crer no que Deus declara. Viver à luz dessa verdade. Cristo morreu uma vez por todas. O pecado não reina mais. Você pode continuar pecador, mas um pecador arrependido, um acidente e não algo costumaz como era antes. Paulo chama o cristão a alinhar-se, a um alinhamento, a um posicionamento. É um chamado do apóstolo Paulo para mim e para você, para que nós possamos nos alinhar com a verdade, alinhar com Cristo Jesus. Fé, consciência e praticidade da palavra de Deus. O problema espiritual muitas vezes é o desalinhamento entre crença e identidade. Nós não podemos ter os nossos valores, as nossas crenças, como diz a psicologia, mas uma identidade celestial. Você agora é um cidadão do céu. Você agora tem uma identidade celestial, dupla cidadania. Continua na terra, como o próprio Jesus Cristo disse: Pai, não os tire-os do mundo, mas livra-os do mal. Para quê? Para que eu e você possamos ter essa identidade e que todos possam ver agora o seu comportamento, a sua mudança de mentalidade, o seu cumprimento de todos os contratos éticos para a glória e honra do nome do Senhor. Disciplina espiritual é uma vida cristã que começa com uma nova forma de pensar, mudando principalmente o seu caminhar e a sua prática cotidiana ou a sua prática diária. O pecado não terá domínio. Capítulo 6 da carta aos Romanos, dos versos 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado ainda existe, mas não reina.
A graça não enfraquece a obediência, ela a torna possível pelo encorajamento e aperfeiçoamento pelo Espírito Santo. Estar debaixo da graça significa viver sob um novo senhorio, o senhorio de Jesus Cristo na minha e na tua vida, meus amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da GQFM. O apóstolo Paulo nos fala de responsabilidade sem legalismo. É assumir a responsabilidade e não se tornar juiz. O cristão é chamado a resistir ativamente ao pecado. A graça não remove a luta, mas garante a vitória final. Santificação não é passividade e nem autoesforço, é vida sob a graça. É a graça que nos empodera. É a graça de Jesus Cristo através do professor por excelência, a saber, o Espírito Santo de Deus. Não é autoesforço, não é pelos seus méritos, não é pelas suas habilidades, não é pelas suas atividades. É favor imerecido. É a graça de Jesus. É a graça derramada através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Escravos de quem obedecemos. Nos versículos de 15 a 19, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta aos Romanos, diz assim no versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Paulo reforça: ninguém é neutro. Antes, escravos do pecado. Agora, servos da justiça. A obediência flui da transformação do coração e de uma mente renovada. Liberdade bíblica não é ausência de senhor, mas troca de senhorio. Mas troca de senhor. Mas que Senhor é esse, pastor? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça nos liberta para servir a Deus com alegria, com entusiasmo, porque a graça nos libertou. Hoje eu sou livre. Nós fomos libertos pela palavra, pela verdade, e a verdade de Cristo Jesus e a palavra de Cristo Jesus. Qual a verdade prática para mim e para você? Aquilo que você obedece revela quem governa a sua vida. A quem eu obedeço revela quem somos. Por quê? Porque aquilo ao qual eu sou dominado, aquilo ao qual eu sou escravizado, eu estou dominado por Ele. Eu tenho Ele como meu Senhor, como meu governante, como meu administrador. Então, quem eu obedeço? A Cristo ou aos meus desejos e apetites? Precisamos entender, precisamos compreender, precisamos conhecer para prosseguirmos em conhecê-lo. Precisamos estar atentos quem é que administra, quem é que governa. O domínio está sobre quem? Toda minha obediência revela quem está me governando. E os versículos de 20 a 23, que são os últimos versículos desse capítulo 6 da carta aos Romanos, pastor. 2 caminhos, 2 fins. Versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecado paga salário. Deus oferece dom gratuito. A morte é consequência justa. A vida eterna é graça soberana. Cristo é o centro e o meio da vida eterna. Porque Paulo encerra esse capítulo 6 da carta aos Romanos com um contraste absoluto.
morte versus vida, mérito versus graça. Porque a graça é o favor imerecido. Não é meritocracia, é graça. A obediência cristã é resposta de gratidão e não tentativa de salvação. Nós estamos equivocados no nosso modo de pensar, no nosso modo de enxergar. Quais as lentes e os óculos que eu estou enxergando o Evangelho? A nossa cosmovisão está equivocada e nós precisamos obedecer. Por isso que lá em Samuel ele diz para Saul: o Senhor requer obediência a Saul e não sacrifício. Não é o seu sacrifício na tentativa de salvar-se. Não, é uma obediência cristã. E a resposta revelada em mim e você é gratidão, um coração grato, uma disponibilidade, uma disposição de ser instrumentos nas mãos de Deus, para a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado e que eu e você, sendo instrumentos, possa trazer vidas que possam se arrepender genuinamente diante do Senhor, com o mesmo testemunho de obediência pela graça de Jesus Cristo em nós, para que possamos ser revelação do mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. O pecado promete liberdade e a paga é a morte. Deus oferece graça e a consequência é vida eterna. Amados e queridos irmãos, ouvintes da GQE-FM, a sua vida pregressa, a sua vida de pecado, o que trouxe de benefício para você e sua família? Faça uma reflexão nesta manhã. Reflita antes de nós concluirmos esse capítulo 6 da carta aos Romanos. Porque o capítulo 6 da carta aos Romanos diz que a vida cristã normal é uma vida de vitória sobre o pecado. Não porque somos fortes, de maneira nenhuma, mas porque estamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Você tem se considerado morto para o pecado? Ou tem ressuscitado o velho homem, a velha natureza? Porque a graça nos chama para a santidade, não para a libertinagem. Lembra-se, agora vocês são escravos da justiça e o fruto é a santificação. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pedindo graça para viver essa nova vida, oferecendo corpo e mente como instrumentos de Deus. Precisamos entender, e eu falo e ressalto e não canso de repetir, que instrumento não toca sozinho. Você não vê um violão, uma bateria tocar só. Precisa de um instrumentista. Então, se somos instrumentos de Deus, deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Deixa o Espírito Santo de Deus te dedilhar. É Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas do que o capítulo 6 da carta aos Romanos nos ensina, pastor? A graça não incentiva o pecado. O cristão está unido a Jesus Cristo. O pecado não reina mais. A vida cristã é vivida sob o novo senhorio. A vida cristã é governada por Jesus Cristo. A vida cristã é administrada e vivida nesse novo senhorio. Se você tem um novo senhor,
é uma nova vida em Cristo Jesus. Não vivemos em santidade para sermos salvos. Vivemos em santidade porque fomos salvos. Eu vou repetir. Não vivemos em santidade para sermos salvos. Vivemos em santidade porque fomos salvos para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém? E o próximo domingo continuaremos a imersão na carta aos Romanos, no capítulo 7, e se Deus permitir, estaremos juntos até domingo que vem, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.